Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo dentro do propósito Jejum de Maus Pensamentos. Como que vocês estão se sentindo após esse propósito? Você tem percebido que Deus tem feito melhorias na sua vida? Você tem percebido que coisas estão movimentando na sua vida, coisas que estavam paradas? Pois é, mas Deus ele quer fazer ainda algo maior na sua vida. Se você crê, já deixa um like aqui embaixo e já compartilha essa mensagem para que mais pessoas possam também ser abençoadas. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo a este canal em que se é propagado o amor e a graça de Deus. Amém? Nós vamos aqui falar hoje sobre o seguinte tema: eu não fiz o suficiente. Meus irmãos, precisamos entender algo. Ao longo da nossa vida, e principalmente da nossa vida com Cristo, a gente começa a saber diferenciar, discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é. Então ali sabemos discernir o que é de Deus, o que é o inimigo, discernimos vozes, mas às vezes algumas coisas que vamos fazer, já começamos a dizer: isso aqui não foi porque foi o inimigo que impediu, isso aqui não deu certo porque o inimigo criou um empecilho. Irmãos, amém? Sim, o inimigo, Satanás, ele é o nosso maior atrapalho, mas nem tudo é o inimigo não. Tem coisa que somos nós mesmos que atrapalhamos o agir de Deus. Talvez por uma mentalidade de pensarmos que não fizemos o que era necessário. Sabe quando você vai fazer um bolo e fica faltando aquela cereja? Quando você vai fazer o beijinho e falta o cravo? E aí se não tem o cravo, não é beijinho. Pois deixa hoje Deus falar uma coisa para você. O que importa não é o enfeite, o que importa é a essência do doce. Se você come um beijinho sem o cravo, qual é o problema? Você não vai tirar o cravo para comer? Então se não tem o cravo, que mal faz? Às vezes aquilo que você acha que não foi suficiente para você fazer é uma coisa que não vai ter uma total relevância. Às vezes aquilo que você está achando que não foi suficiente você fazer é porque não é você que vai fazer, mas é uma situação, é uma ferramenta que é o próprio Deus que vai falar. Ei, o Senhor aqui hoje está dizendo algo. Nem tudo é você que vai falar. Tem coisas que é o próprio Deus que vai falar para ele, que vai falar para ela. Às vezes aquela crítica que você está fazendo para aquela pessoa está interferindo no agir de Deus. E aí você fica achando que não está sendo suficiente o joelho que você tem dobrado, a oração que você tem entregue. Porque quando você entrega e fala: seja feita a vontade do Senhor, aí você vai se intromete no agir de Deus e depois fica lá reclamando: eu não fiz da melhor maneira, ficou faltando alguma coisa. Não ficou faltando nada. Só ficou faltando você se lembrar de que você tem um que pode todas as coisas. Vamos começar essa mensagem pela palavra que se encontra no livro de João, livro de 1 João, capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vamos fazer uma análise sobre isso aqui. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha o que a palavra vai dizer. Deus é maior que o nosso coração. Entre outras palavras, Deus está querendo dizer aqui: Deus é maior do que essa tua emoção. Deus é maior do que essa dificuldade que você fica criando. Deus, ele é maior do que esse problema que você está aí vendo com os teus olhos naturais.
E quando você começar a colocar a sua total confiança e dependência nele, aleluia, você vai conseguir vencer esse problema. E precisamos detectar onde que está a nossa insuficiência. Talvez você se ache insuficiente porque você não sabe falar bem. Talvez você se ache insuficiente porque você não sabe fazer uma tarefa dentro da sua casa. Talvez você se ache insuficiente porque alguém veio te falar que você não faz aquilo bem. Mas o Senhor está dizendo através da sua palavra: se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Se você mesmo parar de ficar se autocondenando, Deus vai começar a agir muito mais na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emocional e em todas as áreas da tua vida. Quando as coisas não saem como queremos, às vezes temos um pensamento irritante de que não somos santos o suficiente ou que não oramos o suficiente para nos qualificarmos para receber a bênção ou o favor de Deus. E aqui vai 2 pontos que eu gostaria de salientar aqui hoje com você. Primeira coisa, você não é santo. Santo é só Jesus. O que nós buscamos é uma vida em santidade, que é algo muito diferente. Então, quando alguém ficar te acusando porque o que você fez, não, isso aqui você não pode fazer porque agora você é santa. Não, você vai declarar: não, não sou não, porque santo é só Jesus. Eu procuro fazer o meu melhor, mas aquilo que eu não posso fazer, eu sei que o meu Deus vai na frente e Ele me ajuda. Irmãos, precisamos entender que nós somos canal dele aqui nessa terra. Deus, ele chamou a cada um com um determinado propósito. Talvez você que esteja vendo esse vídeo aqui não entenda ainda o que é chamado ou o que é isso que Deus fala comigo, mas você pode ter certeza. Ainda que você não creia, Deus tem um chamado com você. E talvez aquilo que hoje seja um sofrimento para você vai estar totalmente atrelado ao chamado que Deus tem na tua vida. Porque nenhuma situação que passamos não é da permissão de Deus. Até às vezes o caminho contrário que a gente toma, lá na frente a gente vai entender que foi o próprio Deus que permitiu. É claro que há situações que não ouvimos a voz dele e sofremos por um tempo maior do que Deus queria. Nós vemos isso com o povo quando sai do Egito, e por conta de murmurações e não obedecer às ordens do Senhor, ficou parecendo um tempo maior do que o que Deus queria. Mas Deus hoje ele quer desconstruir essa mentalidade de insuficiência na tua mente. 7 passos que devemos tomar para não nos sentirmos insuficientes. Vamos fazer uma breve análise. Primeiro ponto: nós recebemos o que Jesus merece. Em Romanos 8, versículo 17, vai dizer assim: somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Sua herança é nossa. Irmãos, precisamos entender que temos uma herança. Que nós não vamos precisar pensar que não foi feito o suficiente, porque eu não vou fazer algo sozinho. Eu não vou precisar ficar preocupado se aquilo que eu não fiz não deu conta da totalidade, porque eu não estou sozinho. Deus ele está à minha frente, Deus ele está me conduzindo. Vamos entender o conceito de herança. O que é uma herança? Herança pode ser um bem material que alguém deixou para você. Herança pode ser um direito, um dever que alguém deixou para você. Uma obrigação que é passada para outra pessoa através de algum documento oficial. Qual é a herança que você carrega hoje? Qual é a herança que você tem passado adiante? Irmãos, nem toda herança que nos é deixada
devemos levar adiante. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de herança. Deus, Ele nos deixou uma herança. A sua palavra vai dizer que nós temos lá os grandes heróis da fé. E começou lá por Abraão, que depois veio através de seu filho Isaac, que depois vem através de Jacó, através de José. Se formos continuar caminhando assim por diante, chegaremos até o principal, que é Jesus. Então algo já nos foi deixado. Nós temos heranças a seguir. Não estamos sozinhos. Os grandes homens e mulheres de Deus descritos na palavra do Senhor, eles não estão lá à toa. E pode ter certeza, em muitos pontos eles podem ter sentido insuficiência também. Ou você acha que quando Abraão subiu o Moriá, ele se sentia total seguro de si mesmo para entregar o seu Isaac? Irmãos, nem sempre a gente vai sentir totalidade de segurança em entregar o nosso Isaac. Mas vai ser a suficiência que temos em Deus que vai nos impulsionar a deixarmos, aleluia, que Deus tome conta do nosso Isaac. E é sobre isso que devemos entender. Sobre a herança da fé que nós temos, sobre a herança da coragem, sobre a herança da ousadia. É essa a herança que Deus quer que você carregue. É essa a herança que Deus quer que você passe para a sua descendência. O que você tem deixado para o seu filho? O que você tem deixado na sua casa? O que você tem deixado por onde você passa? Qual é, aleluia, o legado que você tem feito? Será que se hoje você for para a glória de Deus, as pessoas vão poder falar sobre um legado que você deixou? Ou elas só vão se lembrar de que você foi um atrapalho na vida de alguém? Misericórdia, Jéssica, é? Nós precisamos parar e refletir um pouco sobre isso. Herança é aquilo que um pai deixa para um filho. Pode ser um bem material, pode ser um costume. Nem todo costume que você viu o teu pai fazer, você vai repetir. Se o teu pai era uma pessoa violenta com você, você não vai ser assim com o teu filho. Não, mas o meu pai, a minha mãe, ele me criou ali nessa criação de ter respeito, e ali é necessário que às vezes a gente dê uma correção com algo mais severo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Respeito não tem nada a ver com medo. Você querer respeito de alguém significa que alguém entende que há uma autoridade sobre você. E talvez se hoje você está tendo esse entendimento de passar esse respeito para o teu filho, para a tua filha, ou para qualquer situação, estou colocando filho e filha como exemplo aqui, é porque talvez você ainda carregue essa herança lá que você não gostou de receber, e você quer passar isso para alguém porque alguém fez isso com você. E ali você pensa, se eu passei, ele tem que passar também. Ei, não. A palavra do Senhor vai dizer diferente. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele já pagou por todos os erros que foram feitos lá atrás, quando ele sofreu por mim e por você. Então por que você vai causar sofrimento a alguém porque você sofreu? Não. Aquilo que nós sofremos não é para que passemos adiante o nosso sofrimento, mas para que através do nosso sofrimento outras pessoas não venham sofrer a mesma coisa que eu ou você sofreu. Se você teve maus tratos, aleluia, se você teve maus tratos na tua casa, se você foi maltratado, aleluia, em algum momento da tua vida, esta herança não deve ser passada adiante, porque Jesus, ele te convida hoje, aleluia, a você ter uma experiência diferente com ele. Agora, aquilo que você recebeu, que foi algo bom, você vai passar adiante.
Você vai ensinar para o seu filho. Você vai ali conviver com a sua esposa, com o seu marido. Irmãos, é necessário que entendamos que muito do que a gente passou, a gente não tem que passar adiante. A gente precisa aniquilar, deixar que Deus trabalhe em nós. Aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a primeira. O que você enfrentou lá atrás, o teu filho não vai passar. Aleluia. Aquilo que você viveu de sofrimento, o teu filho, a tua filha não vai sofrer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jéssica, mas eu tive uma experiência muito boa quando eu era criança. Eu tive uma experiência muito boa com os meus pais. Eu vejo como é o casamento deles. Então eu quero, quando eu me casar, eu quero ter essa mesma conduta. Amém? Se você vê acréscimo, se você vê um desenvolvimento nisso, passe adiante. Mas se você vê sofrimento, Deus está te levantando para que isso aí não seja passado adiante. A herança que vem de Deus, ela vai alcançar até 1000 gerações. Mas aquela que não vem de Deus, ela não é herança, ela é maldição. Às vezes tem autoinsuficiências que você ainda carrega até hoje, porque talvez alguém na tua família carregou isso. Se talvez hoje você não consegue concluir alguma coisa, procura, faz uma árvore genealógica da tua família. Se tem alguém na tua família que talvez tenha essa questão de não conseguir concluir nada. E aí talvez por isso que você não consegue concluir, você fica se sentindo, eu não sou nada, eu não consigo. Se sentindo insuficiente. Não é isso, é porque é uma herança maligna que precisa ser quebrada. Mas ela vai ser quebrada por você, a partir do momento que você aceitar que você não quer mais isso na tua vida. Às vezes há uma herança na tua família em que muitos não conseguem evoluir, param no meio do caminho, não querem chegar até o final. E você precisa quebrar com isso. Você vai fazer a diferença através do poder de Deus. Deus, Ele está te convidando hoje para isso. A herança que você vai carregar é a herança divina. Nós vemos na palavra do Senhor que há muitos exemplos de sementes que foram plantadas, que foram passadas de pai para filho e que perdurou às vezes até o neto. Ei, tem semente que você está plantando hoje que talvez você não possa estar vendo a colheita, mas o teu neto vai ver. Tem semente que você está plantando hoje que talvez você não veja, mas o teu filho vai ver. Aquilo que eu planto hoje servirá de herança para a minha descendência. Se nós formos analisar na palavra do Senhor, houve um homem chamado Mefibosete, que ele já estava lá esquecido. Já estava numa situação em que ele era aleijado. E ali, talvez, ele se sentisse com essa insuficiência por conta da deficiência que ele carregava. Não é uma deficiência que vai paralisar você, mas a maior deficiência é você se autocondenar. Uma deficiência não paralisa uma pessoa. O que paralisa a pessoa é ela se validar daquela deficiência, de impedir que ela siga. A deficiência que você tem física não vai te paralisar, mas sim a sua deficiência mental, de achar que você não pode seguir por conta dessa incapacidade. Se você tem Deus com você, mesmo na sua incapacitação,
Ele vai te levar a sentar à mesa, aleluia, com fartura. Porque a palavra de Deus vai afirmar isso. Mefibosete era assim. Mas um dia o rei Davi perguntou: há alguém da descendência de Saul? E lembraram desse homem que estava lá numa terra longínqua. E Davi falou: manda trazer ele aqui e sentar à mesa comigo. Aí você vai perguntar: mas por quê? Por que ele se importou? Por conta de uma semente que foi plantada lá atrás. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E quando Davi ainda nem era rei, ele só vivia na promessa, Jonatas foi ali ajudá-lo. Jonatas acreditava no que ele via em Davi, não porque era Davi que fazia, mas porque ele acreditava naquilo que Deus colocou sobre a vida de Davi. Deus vai enviar pessoas na tua vida que vão, aleluia, crer naquilo, aleluia, que Deus fala para você. Ele vai enviar conexões que vão te ajudar no teu propósito de vida. Porque no dia ali que Davi decidiu que ele ia enfrentar aquele gigante, eu posso conjecturar aqui que 99,9% daquele povo não acreditou naquilo que eles viam com os olhos naturais. Porque imagina um cenário: Davi, pequeno, franzino, não tinha armadura, só com uma funda, pedrinhas, ia derrotar um gigante grandão. Pois é. Mas quando você usa, aleluia, a fé no Todo-Poderoso, meu irmão, você pode ter só um gravetinho, mas a fogueira, aleluia, ela acende. Porque com Deus você não precisa às vezes nem do fogo, porque é Ele que dá. Você só precisa da fé. Aleluia. E ali depois a gente vê na história que Jonatas ficou tão agradecido que ele ali reconhece. Ele reconhece a coragem de Davi. Ele reconheceu o Deus que Davi servia, que era o mesmo Deus que um dia o pai dele, Saul, serviu. Só que ele não aguentava mais ver aquela incapacitação. Ele não aguentava mais ver o pai dele dizer: ah, eu não posso mais, eles são maiores. Ei! Deus, ele está à procura de pessoas, aleluia, que estejam dispostas a fazer. Ele não está à procura de pessoas que queiram ter a autossuficiência, porque Deus, ele não vai agir em pessoas assim. Ele vai agir naquelas pessoas que sintam a dependência dele, porque é ele quem faz. E Jonatas, ele reconheceu que ali Davi, ele tinha uma fé como um dia, aleluia, o pai dele teve. E a palavra vai dizer que Jonatas cedeu as vestes que ele usava. Ei, deixa eu liberar algo aqui hoje sobre a tua vida. Por conta da tua ousadia, da tua fé em Deus, vão haver pessoas, aleluia, que vão te alimentar quando você não tiver. Vai haver pessoas, aleluia, que vão chegar na tua vida e vão te dar vestes. Aleluia, vai haver pessoas que vão te levar a lugares, não pelo que você tem, aleluia, mas pela fé, pela ousadia, aleluia, pela coragem que você tem, aleluia, de enfrentar o problema, de ali colocar Deus na frente. Vai haver pessoas que vão reconhecer, aleluia, o chamado de Deus na tua vida. Porque assim foi com Jonas. E ali a palavra vai dizer que Davi fez uma aliança com ele. E ele prometeu que ele nunca iria faltar com a sua descendência. Então, analisa a situação.
uma semente que foi plantada lá atrás, quando Jonatas nem era pai. Olha só isso. Olha que tremendo. Ele plantou essa semente quando ele nem era pai. Talvez você que esteja me ouvindo aqui hoje nem filho tem. Mas tem atitudes que você está tendo hoje que vai beneficiar o filho que você ainda vai ter. Vai beneficiar o neto que talvez você ainda vai ter. Aleluia. Porque Mefibosete, ele foi chamado à mesa por conta disso, porque Davi se lembrou. Ele se lembrou que quando talvez ele não era ninguém, Jonatas foi com ele. E ali, quando, aleluia, Jonatas já não estava mais na terra, Davi estendeu a mão por conta de uma semente que Jonatas plantou lá atrás. Tome cuidado com o que você está plantando hoje. Porque da mesma maneira que Jonatas plantou uma semente boa, uma semente ruim também vai acarretar em coisas ruins. Saul um dia, ele foi adorador. Ele foi com Deus. Ele cria, ele colocava Deus na frente. Mas quando ele deixou Deus de lado e quis subir o ego, a palavra vai dizer que ali Deus o rejeitou. Não permita que isso aconteça na tua vida. Em 1 João 4, versículo 17, vai dizer assim: qual ele é, somos também nós neste mundo. Essa é a grande troca. Merecemos a maldição. Todos nós. Mas, em vez dela, temos a bênção dele. Sabe quando isso acontece? Quando você declara que o Senhor é o Salvador da tua vida. Porque todos nós estávamos destinados à morte por conta de uma herança que veio lá desde o Jardim do Éden. Mas Jesus veio para que essa maldição fosse quebrada. Segundo ponto, tem uma mentalidade de aliança. Nós falamos aqui sobre a aliança de Davi com Jonatas. Quais são as alianças que você tem feito hoje? Nem toda aliança é de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Uma aliança é um contrato. Neste caso, um contrato garantido pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Com quem você tem se aliado hoje? Com quem você tem, aleluia, feito contratos? E se você tem feito contratos que são de Deus, você está cumprindo com todas as cláusulas? Porque se uma cláusula não for cumprida na sua totalidade, o contrato deixa de valer. Não adianta você seguir algumas cláusulas e outras você deixar de lado. O contrato, ele é válido quando todas as cláusulas são seguidas. Não adianta eu saber a cláusula: não matarás, mas eu não cumprir a cláusula: honra pai e mãe. Não adianta eu saber a cláusula: não adulterarás, mas não cumprir a cláusula: ame o próximo como a ti mesmo. Não adianta eu saber a cláusula: honra pai e mãe, e não cumprir: não vou adorar a outros deuses senão o Senhor. É necessário cumprir todas. Eu não estou dizendo que vai ser uma tarefa fácil, claro que não. Por isso que não somos suficientes. Se fôssemos suficientes, qual seria o objetivo de Jesus ter vindo? Ninguém é suficiente. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente para ser uma boa mãe. Eu não sou suficiente para ser uma boa esposa. Eu não sou suficiente para ser um bom profissional. Eu preciso de Cristo a todo tempo para que Ele me mostre, para que Ele me conduza,
naquilo que porventura esteja faltando. E para que Ele me dê o entendimento se sou eu que tenho que fazer, se é outra pessoa ou se é Ele próprio. Terceiro ponto, tenha uma mentalidade de graça. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Ei, você não precisa ficar preocupado se você é merecedor de alguma coisa. Deus, Ele vai te dar mesmo sem você merecer. Mas Ele só quer que você esteja com Ele, você esteja ao lado dEle. Que você possa, aleluia, entregar-se totalmente a Ele. Em Hebreus 4, versículo 16 vai dizer: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você não está ganhando alguma coisa porque você é merecedor disso, mas é pela graça do Senhor. Essa mensagem que está chegando hoje para você não é porque você mereça, mas é porque Deus te ama tanto que Ele enviou aqui essa mensagem para dizer para você isso hoje. Você não precisa ficar preocupado com aquilo que está faltando na tua vida, porque Ele vai suprir porque Ele te ama. Ele não vai suprir porque você merece, mas Ele te ama. O pai, quando ele dá algo para o filho, mesmo o filho tendo feito uma travessura, vamos assim dizer, algo que não agrada, mesmo assim o pai não vai deixar faltar aquilo que o filho precisa. Vai haver às vezes um momento de correção, um momento de castigo. O pai coloca o filho de castigo, mas é porque ele não o ama? Não, mas é porque ele quer ensinar o que é certo. Ah, então já está falando que Deus castiga? Não. Eu estou falando que Deus corrige. E muitas das vezes a correção vai precisar causar, entre aspas, alguma dor. Só que a dor com